Saudações Baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para mais um review aqui na Baxter Toys. E continuando a saga MCU SH Figuarts. Perdeu todas as outras figuras? Vai lá na playlist e veja todos os vídeos até aqui. E hoje estamos diante da Nebula do filme Guerra Infinita. O que eu achei dessa figura, você vai descobrir depois da vinheta. Roda! Passando para dizer que esse review só foi possível graças ao apoio do Primo Dido, um dos melhores revendedores de action figures do Brasil. Então se você não conhece o trabalho dele, basta ir lá no Facebook e procurar pro Primo Dido, sempre com precinhos maravilhosos para vocês, um grande colecionador e um grande revendedor há muitos anos aí no mercado. Então eu agradeço de coração, primo, pela parceria. Se não fosse você, esse review não seria possível. Um grande abraço. Estamos de volta e olha só que bonita essa embalagem. Vou falar rapidamente sobre ela porque SH Figuarts capricha muito na embalagem delas. Eu acho que é uma embalagem que, mano, já mostra a que veio a figura, então você tem várias informações, poses e tal, então eu acho bem legal a embalagem. Mas como aqui o foco é o boneco, vou tirar da embalagem aqui e a gente vai analisar ela melhor. Como de costume, a figura no blister, como que ela fica bonitinha. Figura fora da embalagem e vamos às nossas impressões gerais. Figura linda, gente, que boneca bonita. Eu tirei da embalagem assim, mano, já chama atenção a quantidade de texturas, a quantidade de detalhes que esse uniforme tem, o braço metálico, o rosto, mano, é muito detalhe, tá muito bonita. Porém, tem um problema, ela é muito chata pra parar em pé, porque o pé dela tem um salto, vocês estão vendo aí rodando, e acaba atrapalhando um pouquinho no equilíbrio da figura. Eu fiquei acho que uns 3, 4 minutos pra tentar colocar ela numa pose de soldadinho. E aí pra gravar, embaixo do pé não tem buraquinho, então você não consegue colocar numa base. Então assim, já vi que é uma desvantagem. Vamos ver ao longo do review se eu vou ter essa mesma dificuldade, ou foi só mesmo a primeira experiência aí com a figura. Mas no geral, cara, a figura surpreende, a figura é realmente muito detalhada. Vou tirar agora ela da base giratória pra gente poder analisar outros fatores. Bom, vamos falar dos acessórios dessa figura. Ela vem com acessórios bem interessantes. Nós temos 2, 4, 6 mãozinhas extras, então nós temos aqui uma mãozinha de pose aberta, né? Então você tem a contraparte ali com braço de metal, você tem mãozinha de pega para poder segurar esse outro equipamento e mãozinha de gatilha para poder segurar a arma. De armas, ela vem com seu bastão de choque aqui, bem legal, tá bem bonito, mano, ele é metalizado, ele tá super legal. Mano, parece que é diecast, mas não é não, é plástico, mas é um plástico bem duro. E aí sua pistola bem bonita, cara, olha que da hora, velho, o design disso, bem legal mesmo, a pintura tá legal. E uma cabeça extra, que depois a gente vai analisar quando a gente for ver a Head Sculpt. Então de acessórios são apenas esses, não são tantos acessórios assim, mas o suficiente pra essa personagem. Vamos falar da pintura dessa figura, e aí, mano, é um show à parte, porque essa figura tá muito bem pintada. Basicamente você tem no uniforme duas cores, né? Esse vermelho aqui é marronzado e um marrom mesmo bem forte. E mano, olha os detalhes desse uniforme, cara, eles estão assim, é impressionante. Tem muita textura diferente, vou até aproximar aqui. Olha a quantidade de textura que você tem e a pintura como uma conversa com a outra. E não tem, tipo, nada que fala assim, nossa, aqui tá borrado, aqui saiu tinta, tá perfeito. Até, tipo, detalhes pequenininhos como essa fivela, ou até o símbolo dos guardiões, assim, estão muito bem pintados. E aí parece ser uma pintura suja, sabe, desgastada. Que sensacional. Olha o detalhe da calça. Gente, é impressionante. Essa figura, assim, não tem uma parte dela que você fale assim, ah, é lisa. Não, olha, tipo, as costas. Ela é toda texturizada, toda, assim, bem trabalhada. É impressionante, assim, a quantidade de detalhes e cores que você tem aqui. O braço metálico é um show à parte, porque você tem uma pintura metalizada, só que dependendo de como bate a luz, olha como reflete azulado. Mano, que efeito legal, velho, pra isso aqui. E a textura dele também, né, tipo um aço orgânico. É lindo demais, muito, muito bonito. E o rosto também, mano, muito bem pintado. Olha só, não tem nenhuma farinha de pintura. Cara, impressionante assim o trabalho de escultura e pintura dessa figura, realmente muito, muito caprichada. Vamos falar agora da Head Sculpt, que aqui é um show à parte. Vamos falar primeiro dessa cabeça que vem com ela. Ela é muito sisuda, realmente assim lembra muito a atriz, né? Eu esqueci o nome dela, não sei o que, Pomeron, sei lá como que é o nome dela. Mas assim, o que impressiona dessa Head Sculpt é justamente a pintura metalizada junto com a pintura azul. E são 2 tons de azul, olha só, mano. Olha esse olho, que coisa sensacional.
A parte da cabeça, olha que coisa incrível, tem o mesmo esquema de reflexo de cores assim, ele reflete uma cor diferente dependendo como bate a luz. Olha a parte de trás, gente, que escultura bonita dessa Head Sculpt aqui. Vamos analisar a Head Sculpt Extra para ver qual que é a diferença. Ela tá olhando pro ladinho, olha só, e aqui parece que você tem ela com um rostinho mais fino, né? Então, pra mim, essa Head Sculpt tá mais bonita. Eu achei bem mais legal. Achei mais parecida com a atriz. Mas também segue o mesmo padrão de pintura, o mesmo padrão, assim, de qualidade das duas figuras. Olha só, uma do lado da outra. Realmente, as diferenças são mínimas, mas são diferentes. Então, de Head Sculpt, cara, a Bandai mandou muito bem nessa figura aqui. Vamos falar agora de articulações. Então, a cabeça não vai muito pra cima, olha só. Tem uma limitação ali, apesar de não ter cabelo, mas vai bem para baixo. E aí você tem aqueles dois pontos clássicos de movimentação da cabeça, que é na junção do pescoço e na junção do tórax. Bem interessante. O braço tem aquele esquema de clique, você faz para baixo para poder ter uma gama maior de movimentos. Tem uma articulação borboleta e ela gira no próprio eixo aqui, tá até um pouquinho travada a articulação, não vou forçar muito porque essa figura não é minha. Você tem articulação simples no cotovelo, uma pena porque poderia ser articulação dupla, né? Infelizmente não é, e a articulação do pulso clássica. Aí você tem essa articulação no peitoral que vai muito para trás, olha só, e vai bastante para frente e ainda tem esse movimento aqui, clássico aqui de SH Figuarts feminino. A cintura movimenta um pouquinho, lembre-se sempre de não forçar o 360 porque senão você quebra a figura, tá? Então fica aí a dica para quem não conhece essa linha. A perna vai muito para frente, abre bem o Van Damme, olha só, abre bem o Van Damme, mas fica estranha. Ela tem esse esquema de clique também, ó, se você quiser, mas tá bem durinho, ó, se você quiser estender a perna, você vai aqui e tal. Aí você abaixa, estende aqui, vai bem pra frente e tal, aí você sobe pra deixar ela numa pose melhor. Tem essa articulação aqui na coxa, da qual eu acho bem esquisita, pra falar a verdade, não curto muito, mas aqui funcionou bem. Só que tem uma coisa esquisita, cara. Se vocês estão vendo essa linha aqui, ó, ela deveria seguir certinho assim, né? Que é uma linha só. Só que se você fizer isso, olha como que ela fica com as pernas tortas. Então você sempre tem que acabar deixando assim pro joelho ficar pra frente, né? Então ficou bem esquisita essa parte aqui. Acho que foi um vacilozinho. A articulação dupla no joelho muito boa, mas muito boa mesmo. E é legal que a joelheira ela dá uma disfarçada, bem interessante. E o pé vai para cima, para baixo, tem aqui a movimentação para os lados. E aí tem a dobra aqui na ponta do dedo. Então articulações bem padrões aí da linha SH Figuarts. Vamos agora às medidas dessa figura. Da ponta do pé até seu cocuruto careca, temos 14,5 centímetros. Vamos agora aos comparativos. O primeiro comparativo com a She-Hulk do MCU, linha Marvel Legends. Eu particularmente adoro essa figura, acho ela muito bonita, muito bem feita. Porém, olha o tamanho da She-Hulk perto da Nebula SH Figuarts. A escala não bate, né? Então Marvel Legends com SH Figuarts realmente não funciona de jeito nenhum. Agora ao lado do Thor 80 anos, também da linha Marvel Legends, só pra gente ver como que ela fica do lado de uma versão comics. Então realmente não tem absolutamente nada a ver. E já que estamos falando de figuras espaciais, por que não colocar o Lanterna Verde aí da linha DC Direct do Alex Ross, da linha Justice, que é muito bonita essa linha, e aí você percebe como a Nebula é piquititica. E para finalizar o comparativo, estão aí todas as figuras do MCU da linha SH Figuarts que nós fizemos reviews até o momento. Então fica muito bacana todo mundo junto, percebe que há um diálogo entre elas, né? Então, claro, é da mesma empresa, mas eu sempre gosto de frisar o tamanho das figuras, como elas estão variando conforme cada personagem. Isso dá um charme muito bacana aí pra coleção. Então todas juntas ficam realmente muito bacana. E se você tá perdido aí, fala, putz, perdi o review da Capitã Marvel, perdi o review, sei lá, da Viúva Negra, vou deixar no card aí a playlist especial pra essa primeira temporada de MCU da linha SH Figuarts. Considerações finais. Se eu estou satisfeito com essa figura? Bastante. É uma figura muito bem feita, muito bem detalhada. Ela é realmente assim, cada pedacinho dela parece que foi feito assim com muita dedicação, com muito cuidado assim. Ela representa fielmente o que é a Nebula do filme e com o uniforme perfeito. Mano, eu achei simplesmente sensacional a escolha das cores, a escolha das texturas. Você tem pintura
pintura fosca com pintura brilhante, eu achei isso sensacional. E mano, pra mim o braço metálico, do jeito que ele brilha assim, desse brilho azulado, deu um charme muito especial pra essa figura. Ela é realmente muito bacana. Pontos negativos: é muito chata de parar em pé. Esses pés com salto assim são muito complicados. Eu acho que deveria abolir, ou sei lá, mano, coloca um buraquinho e coloca uma base, porque realmente assim ela dá trabalho pra ficar de pé. Mas no geral, cara, a figura é realmente muito bonita. Então de 0 a 5 bucks, cara, eu vou dar 4 bucks e meio. Vou tirar meio ponto por conta da questão do equilíbrio. É uma coisa que atrapalha, é meio chato aí pra quem coleciona, porque mano, vira e mexe essa figura cai e acaba levando as outras 300 que estão na frente dela. É sempre a mesma história. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos, acompanhe nossas lives toda terça-feira às 21 horas, papo sempre muito bacana e divertido sobre bonequinhos. E se você quiser, se torne um Baxter membro por R$ 2,99 ao mês. No mais, a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço, uma boa semana e tchau, tchau!